Você já passou por aquele momento em que decide rever um filme da infância e descobre, quase em choque, que ele não era nada daquilo que sua memória insistia em defender? Acontece com todo fã de cinema. A gente cresce, ganha senso crítico e de repente aquele filme que parecia um espetáculo absoluto se revela, digamos, bem diferente do que lembrávamos. E eu quero saber, qual foi o filme que você revisitou e pensou imediatamente? Como é que eu gostava disso? E mais, qual título dos anos 90 você guarda com carinho, mas sabe lá no fundo que não resistiu ao teste do tempo? Porque se existe uma era que sabia nos encantar, era a década de 1990. Era tudo exagerado, colorido, barulhento, cheio de heróis improváveis, vilões caricatos e efeitos especiais que na época pareciam revolucionários. E nós, crianças ou adolescentes, absorvíamos tudo como se fosse o auge da construção cinematográfica. Mas o tempo não perdoa, a tecnologia evoluiu, os roteiros ficaram mais sofisticados, o público amadureceu e de repente, aqueles filmes que um dia chamamos de os melhores do mundo, começaram a revelar costuras abertas, atuações duvidosas, histórias que não faziam sentido algum e efeitos visuais que hoje parecem retirados de um projeto escolar. A verdade é que os anos 90 guardam uma coleção fascinante de filmes que marcaram época, venderam ingressos, inspiraram brinquedos, estamparam mochilas e dominaram conversas no recreio, mas que, quando revisitados hoje, despertam uma mistura curiosa de nostalgia, estranhamento e até um pouco de diversão involuntária. E é exatamente essa jornada que vamos fazer agora, não para diminuir esses filmes, mas para entender por que nossa memória insistiu que eram melhores do que realmente eram. Uma celebração carinhosa das bombas adoráveis que formaram o imaginário de toda uma geração. Preparado? Então vamos entrar nessa viagem ao passado e descobrir juntos quais títulos envelheceram, de forma no mínimo curiosa. Space Jam. Pouca gente admite, mas Space Jam era praticamente um evento sagrado para quem cresceu nos anos 90. A ideia de ver Michael Jordan, o maior ícone esportivo da época, jogando basquete ao lado de Pernalonga e sua turma parecia simplesmente genial, e convenhamos, naquele tempo realmente era. A combinação de live action com animação, a trilha sonora contagiante e o clima de isso nunca foi feito antes, transformaram o filme em um fenômeno cultural instantâneo. Mas quando revisitamos hoje, a experiência pode ser um pouco diferente do que a nossa memória insiste em defender. A primeira coisa que chama a atenção numa revisão atual é a estrutura do filme. A história é simples, quase improvisada. Basicamente, alienígenas aparecem, sequestram jogadores da NBA e desafiam Jordan e os Looney Tunes para um jogo decisivo. É uma premissa que funciona para uma matinê infantil, mas que hoje parece saída de uma reunião de roteiro feita em 15 minutos. Ainda assim, havia charme nisso, a ingenuidade, o ritmo acelerado e aquela sensação de que qualquer coisa era possível no cinema. Mas o ponto que mais entrega a passagem do tempo é o uso dos efeitos especiais. Na época, misturar atores reais com personagens animados foi um feito impressionante. Hoje essa composição parece irregular e, em alguns momentos, artificial. As interações de Jordan com cenários inexistentes e personagens que seriam adicionados depois criam cenas visualmente estranhas, algo que só percebemos agora porque estamos acostumados com integrações muito mais sofisticadas. Outro ponto curioso é a atuação de Michael Jordan. Como ídolo esportivo, ele sempre foi impecável. Como ator, não tanto. Sua performance é simpática, mas claramente limitada, e isso fica mais evidente a cada cena que exige emoção ou timing cômico. Quando éramos crianças, não reparávamos. Hoje, fica claro que ele carrega o filme mais pela presença mítica do que pela interpretação em si. Mesmo assim, Space Jam nunca deixou de ser um marco afetivo. A verdade é que o filme envelheceu de forma peculiar. Não exatamente mal, mas de um jeito que revela suas costuras e sua simplicidade. Ainda é divertido, ainda é nostálgico, ainda é memorável. Apenas não é o épico cinematográfico que nossa memória teimava em proteger. Spawn, o Soldado do Inferno.
Se existe um filme dos anos 90 que parecia absolutamente adulto, sombrio e proibidão quando éramos jovens, esse filme é Spawn. A expectativa era enorme, um anti-herói violento, visual marcante, poderes infernais, uma pegada gótica que parecia misturar Batman, Hellraiser e efeitos especiais de ponta. Para os fãs de quadrinhos, era praticamente a promessa de um novo marco no cinema de super-heróis. Mas, quando revisitamos hoje, a verdade é que Spawn não entregou nem metade do que parecia na época. A tentativa de criar um visual estilizado e moderno acabou sendo o maior problema do filme. O CGI, que nos anos 90 parecia algo digno de superprodução, hoje é visto como um dos mais datados da era pré-2000. As cenas do inferno, por exemplo, que deveriam ser épicas e assustadoras, acabam se tornando quase cômicas pela má qualidade da renderização. O vilão Malebolgia parece mais um boneco de videogame ultrapassado do que uma entidade demoníaca imponente. Outro ponto que salta aos olhos é o tom irregular da narrativa. O filme tenta equilibrar horror, ação, drama e humor, tudo ao mesmo tempo. O resultado é uma obra que não se decide sobre o próprio gênero. Há momentos em que Spawn é apresentado como uma figura trágica, sofrendo pela perda da família, e logo em seguida surge Violator com um humor exagerado que destoa completamente da proposta sombria dos quadrinhos. Essa mistura cria a sensação de que cada cena pertence a um filme diferente. O protagonista, vivido por Michael Jai White, merece crédito pela presença física e pelo esforço dramático. Contudo, o roteiro não lhe dá muito com o que trabalhar. Sua jornada emocional é apressada e superficial, enquanto sua transformação em anti-herói é tratada de forma praticamente automática, sem profundidade psicológica. O filme depende mais do visual do que da história, e essa é justamente a parte que mais envelheceu mal. Ainda assim, vale reconhecer o impacto cultural que Spawn teve. Mesmo com suas falhas, foi um dos primeiros filmes que tentou levar o conceito de super-heróis sombrios para o cinema, abrindo caminho para produções mais maduras. O problema é que, ao contrário de outros clássicos cults, Spawn não envelheceu bem o suficiente para se sustentar apenas pela nostalgia. Ele é o típico caso do filme que parecia ousado e impressionante na juventude, mas que, quando revisto hoje, revela mais ambição do que execução real, e justamente por isso, continua sendo uma das bombas mais emblemáticas da década. Street Fighter, 1994. Street Fighter é um caso fascinante da memória coletiva dos anos 90. Para quem cresceu jogando nas máquinas de arcade, a simples ideia de ver Ryu, Ken, Guile, Chun-Li e todos aqueles personagens icônicos em um filme live action era motivo de euforia. E claro, na época parecia sensacional. Cenas de luta, poderes especiais, ainda que discretos, figurinos coloridos e um elenco que tentava capturar a personalidade exagerada dos games. Mas quando reassistimos hoje, a verdade se impõe sem cerimônia. Esse filme é uma confusão tão grande que chega a ser quase hipnotizante. O primeiro grande elemento que denuncia o envelhecimento da produção é o roteiro. A história tenta transformar o jogo, que sempre foi mais focado no combate do que em uma narrativa profunda, em um drama militar com doses de espionagem e política. Acompanhamos Guile como protagonista, interpretado por Jean-Claude Van Damme, que tenta impedir os planos de M. Bison, porém, a trama é tão apressada e tão carregada de personagens que quase nenhum deles tem tempo para brilhar. Ryu e Ken, por exemplo, que deveriam ser os pilares emocionais da franquia, aqui se tornam coadjuvantes sem profundidade. As cenas de ação, apesar de divertidas, também revelam suas limitações. As coreografias são simples, muitas vezes travadas, e a ausência de movimentos realmente marcantes dos jogos deixa a sensação de que faltou ousadia. A famosa cena do Hadouken, por exemplo, é tão tímida que passa quase despercebida. Era o auge dos filmes de artes marciais de Van Damme, mas nem isso foi suficiente para elevar as batalhas ao patamar que os fãs esperavam. Por outro lado, o vilão M. Bison, interpretado por Raul Juliá, é um capítulo à parte. Sua atuação exagerada, teatral e completamente descompromissada com qualquer noção de realismo acabou transformando o personagem em uma das partes mais memoráveis do filme. Não porque seja boa, mas porque é tão grandiosa que se torna irresistível. Foi o último papel do ator, o que traz um misto de reverência e estranheza ao rever sua performance. Ao final, Street Fighter é um daqueles filmes que pareciam muito melhores quando estávamos imersos na febre dos videogames. Hoje, ele se sustenta
ostenta apenas como curiosidade histórica um exemplo de como Hollywood ainda não sabia adaptar jogos para o cinema, e apesar de tudo, ainda há algo de encantador na ousadia caótica da produção, mesmo que seja pelas razões erradas. Brinquedo Assassino 3. Se existe uma franquia que marcou a cultura pop com força, é a do Chucky. O boneco assassino sempre teve aquele equilíbrio perfeito entre humor mórbido, terror e carisma macabro. Mas Brinquedo Assassino 3 é o típico exemplo de quando uma série tenta manter a fórmula funcionando sem realmente saber para onde ir. Quando éramos jovens, a simples presença do Chucky já era suficiente para deixar tudo bom. Mas, com o distanciamento do tempo, percebemos que este terceiro filme foi onde as costuras começaram a aparecer de forma bem evidente. A primeira grande mudança está no tom. O filme abandona quase completamente o clima urbano e claustrofóbico dos 2 primeiros capítulos e transporta a história para um ambiente totalmente diferente, uma escola militar. Em teoria, isso poderia trazer um novo gás narrativo. Na prática, criou uma atmosfera estranha, que não combina com a essência de Chucky. A ambientação rígida, cheia de regras e personagens pouco carismáticos, dilui o impacto do boneco e enfraquece a tensão. Andy Barclay, agora adolescente, também perdeu parte do vínculo emocional que sustentava a franquia. A relação entre ele e Chucky, que era o coração da história, torna-se mais distante e menos envolvente. Com isso, o filme acaba recorrendo a sustos fáceis, mortes previsíveis e momentos de humor involuntário que quebram qualquer tentativa de construir suspense real. Outro ponto marcante é a qualidade dos efeitos práticos. Chucky sempre foi um destaque pela forma como se movia, pela expressividade e pelo trabalho meticuloso dos bonecos animatrônicos. Mas em Brinquedo Assassino 3, várias cenas mostram movimentos estranhos, transições bruscas e efeitos que hoje parecem muito datados. O boneco ainda tem presença, mas a execução deixa evidente o ritmo apressado da produção. E falando em pressa, o filme foi lançado menos de um ano após o segundo, algo raro na indústria. Isso explica muitos dos problemas de roteiro, como diálogos genéricos, falta de desenvolvimento dos personagens e situações que parecem jogadas apenas para preencher o tempo de tela. Ainda assim, Brinquedo Assassino 3 guarda certo charme nostálgico, é exagerado, caótico e quase caricato, características que para algumas pessoas fazem dele uma diversão descompromissada. Mas quando visto com olhar crítico, fica claro que é um dos capítulos mais fracos da franquia, aquele tipo de filme que a memória insiste em defender, mas que a realidade desmonta em poucos minutos. As Tartarugas Ninja. Para qualquer criança dos anos 90, as Tartarugas Ninja era simplesmente o auge do entretenimento. 4 heróis mutantes com personalidade marcante, lutando contra o Destruidor e sua gangue. Tudo isso com humor, ação e uma estética que parecia ousada para a época. Na memória coletiva, esse filme era praticamente impecável, mas ao reassistir hoje, é impossível não notar que ele envelheceu de maneiras bem curiosas e nem sempre generosas. O primeiro choque surge nos trajes das tartarugas. Na época, as fantasias criadas pela Jim Henson's Creature Shop eram vistas como um marco técnico, misturando animatronics com um nível impressionante de expressividade facial. Hoje, porém, o movimento dos personagens parece limitado, quase engessado. Em muitas cenas, os golpes não conectam, os saltos são visivelmente restritos e a coreografia fica prejudicada pelo peso e pela rigidez das roupas. Para um olhar moderno, isso acaba criando um humor involuntário que certamente não era a intenção original. Outro fator que chama a atenção é o tom surpreendentemente sério do filme. Muita gente lembra da versão animada da TV, que era mais leve e divertida, mas a adaptação de 1990 tem uma pegada sombria, quase melancólica em alguns momentos. A trama envolvendo o Foot Clan, os adolescentes fugitivos e o sofrimento de Splinter adiciona camadas dramáticas que não eram comuns em produções infantis da época. Para algumas pessoas, esse contraste ainda funciona. Para outras, torna o filme estranhamente pesado. A narrativa, embora simples, também revela sinais de época, diálogos explicativos, situações apressadas e escolhas que dependem muito da boa vontade do espectador, fazem parte da experiência. Os personagens humanos, principalmente April O'Neil e Casey Jones, têm momentos que variam entre o carisma e o estranhamento, com atuações que, vistas hoje, parecem teatrais demais. Apesar de tudo, existe algo
algo irresistível em As Tartarugas Ninja. A trilha sonora, o clima urbano sujo da Nova York dos anos 80-90, a camaradagem entre os irmãos e o charme artesanal dos efeitos práticos criam uma nostalgia poderosa. Mas, objetivamente, é um filme que mostra claramente suas limitações quando visto sob a ótica atual. Ele não é uma bomba completa, longe disso, mas definitivamente faz parte daquela categoria de filmes que pareciam muito melhores na memória, uma cápsula do tempo cheia de boas intenções, carisma e limitações técnicas que hoje saltam aos olhos, aquele clássico que a gente ama, mesmo sabendo que não é tão bom quanto lembrava. Esses filmes podem não ter resistido ao olhar crítico atual, mas sobreviveram de outra forma, como símbolos de uma época em que tudo parecia mais simples, mais mágico e mais impressionante. Era a década em que efeitos especiais bastavam para nos deixar boquiabertos, em que heróis exagerados nos faziam vibrar, e em que qualquer filme que misturasse aventura e criatividade rapidamente se tornava inesquecível. A graça está exatamente nisso. Não estamos aqui para diminuir essas obras, mas para celebrar o quanto elas marcaram nossas vidas, mesmo que não tenham sido tecnicamente brilhantes. A nostalgia que carregam é real e o impacto cultural que deixaram é inegável. Agora eu quero saber de você, qual desses filmes você achava incrível e só percebeu depois que não era tudo aquilo? E qual outro você colocaria nessa lista? Comenta aí e vamos continuar essa viagem juntos. O cinema dos anos 90 tem muito mais surpresas guardadas.